Fala, nação rubro-negra! Tamo de volta com mais um vídeo daqueles que o coração já começa acelerado, porque o clima é de decisão, de Libertadores, de Flamengo brigando por mais um título continental. E, olha, hoje o papo vai render, porque tem muita coisa acontecendo nos bastidores e dentro de campo. A gente vai falar da mudança anunciada pela Conmebol, da vitória do Palmeiras sobre a LDU, da movimentação da CBF para tentar trazer a final pro Brasil, e também de boas notícias sobre o elenco rubro-negro, principalmente sobre o Pedro e o Cebolinha. Então, segura firme, porque esse vídeo tá lotado de informação e emoção do jeito que a nação gosta. Para começar, a noite de ontem foi de bola cheia em São Paulo. O Palmeiras venceu a LDU por 4-0 no Allianz Parque e carimbou o passaporte para a final da Libertadores. Com isso, o adversário do Flamengo está definido. E, sinceramente, quem quer ser campeão não pode escolher com quem vai jogar. Se o Flamengo chegou até aqui, foi encarando todos os desafios de frente, sem fugir de ninguém. Foi vitória em cima de Argentino, foi pressão fora de casa, foi raça, foi superação. Então agora não tem conversa, é encarar o Palmeiras e jogar o futebol que a gente sabe que o Mengão tem. Durante toda a fase mata-mata, o Flamengo sempre teve que decidir longe de casa. Enfrentou o Internacional no Beira-Rio, jogou contra o Estudiantes em La Plata, enfrentou o Racing lá em Avellaneda, sempre com torcida adversária empurrando e mesmo assim mostrando personalidade. O caminho foi difícil, mas o time não se abalou. E quando o Flamengo chega numa final, meu amigo, pode ter certeza, é porque mereceu. O elenco se superou, o grupo se uniu e o torcedor empurrou junto. Agora o desafio é contra o Palmeiras, um time forte, experiente, que também vem acostumado a decisões. É aquele tipo de jogo que não dá para dar um segundo de vacilo. E é isso que precisa estar na cabeça de todo jogador do Flamengo. Final é momento de concentração total, de entrar em campo com vontade e confiança. Não tem meio termo, não tem quase. É entrega do início ao fim, na bola e na raça. O título vem para quem tem mais gana, para quem quer mais. O Flamengo tem elenco, tem torcida e tem camisa pesada, e isso precisa aparecer quando a bola rolar. A gente já viu esse time dar a volta por cima várias vezes, e agora é a hora de fazer história de novo. Mas, antes de falar de campo e bola, tem um ponto importante acontecendo fora das quatro linhas. A Conmebol marcou a final para acontecer no Peru, mas o país vive um momento delicado, com muitos protestos e manifestações. Por isso, existe a possibilidade real de mudança de sede. Logo depois da partida do Palmeiras, o presidente da CBF foi questionado sobre o assunto e deixou claro, se for do interesse dos clubes, a entidade está disposta a ajudar a trazer o jogo para o Brasil. Só que a decisão final, claro, é da Conmebol. Ela quem comanda a competição e vai definir onde a bola vai rolar. E olha que já tem gente se movimentando para isso. Os governadores de Brasília e do Pará colocaram seus estados à disposição. De um lado, o Mané Garrincha, que já recebeu grandes decisões, do outro, o Mangueirão, em Belém, recém-reformado, com uma torcida que respira futebol e seria palco de uma festa incrível. Se a final vier pro Brasil, vai ser um presente para a nação rubro-negra, porque a chance de ver o Flamengo em campo numa decisão dessas é algo que não acontece todo dia. Imagina o estádio lotado de vermelho e preto, aquela energia pulsando, o time sendo empurrado do primeiro ao último minuto. Seria mágico. Mas, por enquanto, tudo ainda está indefinido. A Conmebol deve se pronunciar nos próximos dias, analisando a situação no Peru e avaliando a viabilidade de mudança. E enquanto isso, o Flamengo segue focado, trabalhando, ajustando o time, porque independente do local, a missão é a mesma, levantar a taça. O torcedor, claro, já começou a se mobilizar. A torcida do Flamengo é diferente, é movida por paixão e por sonho. Já estão planejando o maior aeroflot da história, preparando caravanas, criando faixas e cantos. É bonito demais ver essa união entre time e torcida, porque o Flamengo é isso, é uma nação inteira movida por um sentimento que ninguém consegue explicar, só sentir. O Felipe Luiz até falou sobre isso depois do jogo contra o Racing. Ele pediu o apoio da torcida, disse que esse é o momento de estar junto, de acreditar até o fim. E ele tem razão.
De agora até o dia 29 de novembro, é foco total. Torcida e time precisam estar na mesma vibração, respirando a mesma energia. O Flamengo tem que chegar nessa final com a confiança lá em cima, com o elenco inteiro acreditando que é possível conquistar mais uma vez a América. E falando em preparação, ontem a Conmebol também apresentou a nova bola da final, feita pela Puma. É a chamada redonda, e já deu o que falar. Segundo os jogadores, é uma bola mais leve, mais rápida, que dá mais velocidade ao jogo. O próprio Felipe Luiz brincou na coletiva dizendo que achou a bola bonita e até levou uma para casa. O importante é que o time comece logo a treinar com ela, para não ter surpresa na final. Cada detalhe conta numa decisão dessas, e se adaptar ao novo material pode fazer diferença. Agora, falando de boas notícias para o torcedor, tem duas atualizações que deixaram todo mundo animado no ninho do urubu. A primeira é sobre o Pedro. Depois de se recuperar da lesão, ele tem previsão de voltar aos treinos em cerca de 3 a 4 semanas. Se tudo correr bem, ele deve estar à disposição bem perto da final. Isso muda tudo. Ter o Pedro em campo é outro nível. Ele é decisivo, é aquele tipo de jogador que muda o rumo de uma partida com um toque, uma finalização, uma jogada inteligente. Na Libertadores, com espaço, ele se transforma. Imagina o Pedro jogando com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e companhia? É ataque de respeito. E o Flamengo precisa de todas as armas possíveis para enfrentar um time tão bem organizado quanto o Palmeiras. A presença dele aumenta o poder ofensivo e dá mais opções para o treinador, tanto para começar o jogo quanto para mudar o cenário durante a partida. E não é só o Pedro que traz esperança. O Cebolinha também está voltando aos poucos. Depois da lesão no quadril, ele já iniciou os trabalhos no campo com os fisioterapeutas, o que é um sinal excelente. O time precisa ter o elenco inteiro à disposição nessa reta final. A preparação é intensa, e rodar o grupo é fundamental para chegar com todo mundo em boas condições físicas. Jogar uma final de Libertadores exige intensidade o tempo inteiro, e ter alternativas no banco pode ser o diferencial entre ganhar ou perder. O clube, inclusive, compartilhou imagens do Cebolinha nos treinos, e dá para ver que o clima é de otimismo. Os jogadores estão confiantes, o ambiente é bom e o foco é total. O grupo sabe o que significa vestir essa camisa e o tamanho da responsabilidade que é representar o Flamengo numa decisão continental. A final da Libertadores desse ano carrega um peso histórico. Além da glória eterna e da chance de levantar mais uma taça, o campeão já garante vaga no Mundial de Clubes de 2029. E mais, também assegura presença no torneio intercontinental que reúne os melhores times do mundo. Sem falar que quem vencer pode se tornar o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. É muita coisa em jogo. Por isso, o momento é de preparação, de trabalho, de foco e de união. O Flamengo sabe que não vai ser fácil, mas também sabe que é capaz. Esse elenco já mostrou força, já mostrou superação, já enfrentou adversidades e saiu por cima. Agora é transformar tudo isso em desempenho dentro de campo. E é como o torcedor gosta de dizer, o Flamengo não é só um time, é um sentimento. E quando esse sentimento se junta à vontade de vencer, ninguém segura. O caminho até aqui foi longo, cheio de desafios, mas o destino reserva mais uma página épica para essa história rubro-negra. E se tem uma coisa que a gente aprendeu ao longo dos anos, é que o Flamengo cresce nas horas grandes. É quando a pressão aumenta, quando o mundo inteiro está olhando, que esse time mostra quem ele é. E a final da Libertadores não vai ser diferente. O grupo sabe que o Palmeiras é um adversário forte, com um elenco experiente, jogadores acostumados a esse tipo de jogo. Mas o Flamengo também carrega o peso da história, carrega o brilho das grandes conquistas e o apoio de uma torcida que nunca abandona. É esse combustível que faz a diferença quando o jogo aperta, quando o adversário tenta dominar. O Flamengo é movido por emoção, por alma, por um sentimento que vai além do campo. A expectativa para essa decisão é enorme, e dentro do clube todo mundo já entrou em clima de final. O técnico tem trabalhado firme nos ajustes táticos, estudando o adversário em cada detalhe, preparando o time para responder a qualquer situação que possa surgir em campo. A ideia é ter um Flamengo equilibrado,
com solidez defensiva, mas mantendo o poder ofensivo que sempre foi a marca desse elenco. O time sabe que não pode dar espaço, não pode perder o foco. Cada erro pode custar caro, e cada acerto pode fazer história. O torcedor tá nessa sintonia também. A nação já começou a mobilização em todo o país, com caravanas sendo organizadas, bandeiras sendo pintadas, e aquela energia característica que só o Flamengo tem. É o amor pelo clube que move milhões de pessoas. E essa união é o que torna o Flamengo diferente. Quando o time entra em campo e vê aquela massa gritando, empurrando, acreditando, parece que tudo muda. É como se o Flamengo ganhasse um jogador a mais, aquele empurrão invisível que faz a bola entrar, que faz o time correr até o último segundo. O Felipe Luiz falou algo muito verdadeiro. O Flamengo precisa da torcida agora mais do que nunca. O jogador sente a vibração da arquibancada, sente o canto vindo das ruas, das casas, dos bares. O torcedor é o coração do clube, é o que mantém o time vivo. Por isso, esse mês que antecede a final é para viver intensamente o Flamengo. Cada treino, cada coletiva, cada notícia vira motivo de ansiedade, de expectativa, de esperança. É como se todo o Brasil parasse para esperar o grande dia. E enquanto isso, no ninho do Urubu, o clima é de concentração total. O elenco tem treinado com intensidade, com foco, sabendo que não há espaço para deslizes. Os fisioterapeutas trabalham para colocar todos em condição de jogo, o departamento médico corre contra o tempo para ter o Pedro e o Cebolinha prontos, e o técnico ajusta os últimos detalhes táticos. São semanas de muito trabalho, de repetição, de preparação mental e física. Uma final como essa é decidida nos detalhes, e o Flamengo sabe disso. Um ponto que tem animado bastante a comissão técnica é a evolução física do time. Jogadores como Arrascaeta e Bruno Henrique chegaram ao momento mais importante da temporada em boa forma, o que dá ao Flamengo um poder ofensivo que poucos times têm. Quando o Arrascaeta pega na bola, a torcida já se levanta. É aquele tipo de jogador que enxerga o campo como se fosse um tabuleiro de xadrez, sempre um passo à frente. E quando ele se conecta com o Bruno Henrique, a coisa muda de patamar. A velocidade, a movimentação, o entrosamento, é algo que qualquer defesa teme. Além disso, o Flamengo tem um elenco que oferece alternativas. O treinador pode mudar o esquema, variar entre um time mais ofensivo ou mais reativo, dependendo da situação da partida. A presença do Pedro na frente, por exemplo, dá uma nova dinâmica ao ataque, com mais presença de área, mais poder de finalização. E se precisar de mobilidade, tem Gabigol, tem Cebolinha, tem opções para mudar o ritmo do jogo. Isso é um luxo que poucos têm. Mas o grande trunfo do Flamengo talvez seja a mentalidade. Esse grupo aprendeu a lidar com a pressão, a transformar as críticas em motivação e a usar a experiência a seu favor. Jogadores como Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Davi Luiz e até o próprio Arrascaeta sabem o que é disputar uma final, sabem como manter a calma quando tudo parece desabar. E essa experiência pesa. É o tipo de coisa que não se treina, se vive. Fora de campo, a diretoria também se movimenta para garantir toda a estrutura necessária. O planejamento de logística, a preparação do local de treino, o cronograma de viagens, tudo está sendo tratado com o máximo de cuidado. A ideia é que o elenco tenha o menor desgaste possível e chegue no dia da final totalmente concentrado. A experiência de outras decisões serviu de aprendizado, e o clube não quer deixar nada ao acaso. A torcida, por sua vez, segue fazendo sua parte. Já se fala que o Aeroflá dessa vez pode ser o maior da história, com milhares de torcedores indo até o aeroporto para apoiar o time na saída. É uma cena que arrepia, que mostra a força dessa nação. O Flamengo é mais do que um clube, é um sentimento coletivo que atravessa gerações. De crianças a idosos, todos vivem o mesmo sonho, o de ver o time levantar mais uma taça da Libertadores. E esse sonho está cada vez mais próximo. A cada treino, a cada entrevista, dá para sentir que o elenco acredita. E quando o Flamengo acredita, não tem como duvidar. O ambiente é leve, mas com aquele foco que só quem quer ser campeão tem. Jogadores se cobrando, se incentivando, treinando forte, rindo juntos, mas sempre com o olhar lá na frente, no grande objetivo. Tá curtindo o vídeo?
Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mundo do futebol brasileiro viveu nos últimos dias um verdadeiro terremoto nos bastidores, e o burburinho não para de crescer. Fontes próximas ao Flamengo dão conta de que o clube rubro-negro conseguiu, nos tribunais, reverter uma situação que havia sido considerada perdida em campo, deixando rivais e torcedores em estado de alerta. A reviravolta, descrita por insiders como histórica, promete mexer com a rotina da Série A e pode abrir precedentes para disputas futuras em todo o país. Segundo informações que circulam nos bastidores, a decisão judicial beneficiaria o Flamengo de maneira direta, alterando o que muitos consideravam um desfecho consolidado nos gramados. Entre advogados esportivos e jornalistas, a história já é tratada como um caso emblemático, que mistura erros de arbitragem, interpretações regulamentares e, claro, a força de um dos clubes mais poderosos do Brasil fora das quatro linhas. Alguns relatos apontam que reuniões estratégicas e estudos detalhados de regras levaram o clube a um triunfo jurídico inesperado, surpreendendo até especialistas acostumados a ver vitórias e derrotas decididas apenas dentro de campo. O rumor tem se espalhado rapidamente, e a especulação agora é sobre os reflexos que essa decisão poderá ter na tabela e na confiança dos rivais. Torcedores rivais já começaram a questionar se episódios semelhantes poderiam ocorrer em outras situações, enquanto a torcida flamenguista parece mais empolgada do que nunca, celebrando a possibilidade de que a justiça tenha, de alguma forma, reparado o que o time não conseguiu assegurar durante o jogo. Não faltam opiniões divididas nas redes sociais e em rodas de conversa esportivas. Há quem veja a reviravolta como uma vitória legítima da instituição, e há quem critique a interferência fora das quatro linhas. Enquanto isso, jogadores e comissão técnica do Flamengo mantêm discrição, mas fontes próximas afirmam que a atmosfera interna é de euforia contida. Para especialistas em direito esportivo, o caso pode se tornar referência, e clubes de todo o país já observam atentamente, imaginando cenários nos quais decisões judiciais possam, de maneira inédita, transformar resultados que pareciam consolidados. O que se sabe é que a notícia já corre pelos corredores de clubes, redações e torcidas, e o Flamengo, mais uma vez, mostra que seu poder vai muito além do gramado. Nos próximos dias, todos estarão atentos a qualquer sinal de confirmação oficial, mas o rumor é claro. Um resultado histórico, conquistado longe das arquibancadas, está dando o que falar em todo o futebol brasileiro. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!